Hoje vamos fazer uma análise um pouco mais detalhada a nós. Víamos ontem na análise que foi publicada que este título tem vindo a permitir aqui algumas oportunidades de entrada em swing trading em termos de compra na zona de suporte para venda na zona de resistência. E eu dizia, dada a aproximação aqui à zona de suporte, podia eventualmente estar a aproximar-se de uma oportunidade de entrada. Importa especificar, em termos de estratégia de negociação, como é que normalmente este tipo de entradas é feito para minimizar o risco e maximizar o potencial retorno. A estratégia que eu geralmente utilizo neste tipo de situações é esperar por um sinal de ativação do padrão num time frame mais curto, normalmente no gráfico horário, para depois fazer a tentativa de entrada com um menor grau de risco. Olhe-se, por exemplo, para a situação acontecida aqui em finais de setembro. Tivemos aqui um padrão de inversão que, ao ser ativado, deu aqui origem a um movimento ascendente que não só atingiu rapidamente a sua projeção, como também depois se expandiu até próximo da resistência do gráfico diário. Aqui não tão pronunciadamente como tinha feito em meses anteriores, mas de forma suficientemente expansiva para permitir aqui um lucro potencial bastante interessante com um grau mínimo de risco. Qual é que é a vantagem de fazer a negociação tendo por base este tipo de padrão? Se nós estivermos a fazer uma negociação comprando o título a partir do momento em que existe a quebra do padrão, podemos fazer a colocação do nosso stop na zona inferior. Quando temos um padrão tipo Head and Shoulders, podemos fazer a colocação do nosso stop na zona inferior a este ponto, ficando então com uma relação entre o risco potencial e o benefício potencial ainda mais favorável. Neste caso, nesta situação que agora se aproxima, poderíamos esperar, ainda existe algum caminho para percorrer, mas poderíamos esperar por uma quebra, por exemplo, deste ponto em concreto. Se tivermos aqui, parece estar a formar-se um padrão semelhante em termos de ombro-cabeça ou ombros. Se tivermos aqui uma ativação deste padrão, em vez de estarmos a tentar fazer uma entrada nesta zona, onde pode perfeitamente continuar o movimento descendente sem existir a ativação deste padrão, é muito mais seguro esperar um pouco mais pela tal ativação deste padrão ou de um padrão eventual que se venha a formar para depois fazer uma compra mais segura. Até que existam sinais de reversão num gráfico de time frame mais encurtado, é demasiado arriscado entrar porque pode sempre haver a tal extensão do movimento descendente para depois, eventualmente, haver um padrão de inversão numa zona mais abaixo que nos permitisse uma entrada mais segura. Uma vez mais, conseguimos assim maximizar o nosso lucro potencial, diminuindo o risco por estarmos a fazer a colocação do nosso stop numa zona muito mais próxima do nosso ponto de entrada. Esta é uma estratégia que eu geralmente utilizo neste tipo de situações para termos uma entrada muito menos arriscada do que se fizermos apenas uma compra baseada num potencial de movimento, fazermos, por exemplo, a colocação de stop, colocando aqui uma margem de volatilidade, uma colocação de um stop abaixo desta zona de suporte. O que é que às vezes acontece? O título vem aqui em baixo, faz uma movimentação que até acaba por quebrar em baixo a zona de suporte e depois vai recuperar em alta. Isto não quer dizer que exista uma violação definitiva da zona de suporte, e significa geralmente que existe uma redefinição da mesma. Ao esperarmos pela movimentação no gráfico horário para fazermos essa antecipação de movimento, vamos ter um movimento muito mais seguro de negociação. Podemos até não ter, como viram aqui nesta zona, uma expansão até ao total da zona de resistência, mas temos pelo menos uma boa margem de lucro, um movimento muito linear no sentido ascendente. O mesmo acontece também no sentido descendente. Se virmos no gráfico horário, houve aqui certamente um movimento de inversão, um padrão de inversão neste time frame mais fino. Neste caso aconteceu exatamente a mesma coisa. Aqui nesta zona terá acontecido também a mesma coisa. Aqui acabou depois por haver uma nova reversão, foi possível fazer uma tomada de mais-valias na projeção do gráfico horário, houve uma nova inversão para descendente, novo padrão a ser ativado nesta zona e depois com um movimento muito mais rápido. Fica então a dica para este tipo de situações, para minimizar ao máximo o risco e maximizar o retorno potencial.